amores. Hoje a gente vai falar só de problema de relacionamento. Então, a gente vai... Primeiro eu vou explicar o que é um relacionamento aqui pra gente, porque o problema, eu acho que é muito esse. As pessoas não sabem o que é um relacionamento. A gente confunde relacionamento com beijo na boca, ripa na chulipa, bombril no quiabo, quiabo no bombril, né? A gente confunde com milhões de coisas. Mas o fato é que relacionamento, meus amores, e business, economia, diplomacia, trato é a mesmíssima coisa. Então vamos começar, porque eu já perdi 3 minutos aqui falando coisas que eu não deveria. Vamos lá então. O que é um relacionamento, gente? A palavra relacionamento, já no próprio radical da palavra, já está trazendo pra gente a ideia de relação. O que é relação? Relação está colocado aí dentro, implícito também, uma certa ideia de comparação, negociação, diferenças, e não tem a ver com igualdade ou harmonia, mas com troca, e dessa troca nasce uma terceira coisa. Então, relacionamento é a capacidade que nós temos de criar sempre uma terceira resposta. Então eu vou começar desde lá do começo para a gente poder entender a história do relacionamento, o que está me dando um pouco de calor, inclusive. Vamos lá. Como é que Jung vem trazendo pra gente a questão dos relacionamentos na nossa vida? Da seguinte maneira: ele percebeu que era um problema, que eu não sei por que continua recorrente nos dias de hoje, a questão de relacionamento e a dificuldade que existe. Ele percebeu que o que é que faz, o que é que nós somos, né? Por que a psicologia dele é a psicologia da individuação? O que é individuação, meus amores? Individuação é o seguinte: é eu, Cristiane, ser completamente diferente de todo o resto do universo. Então, apesar de eu ter um cérebro e pensar, eu penso do meu jeito único, de um jeito diferente, de um jeito que é só meu, que ninguém mais no universo pensa assim. Só eu, com as minhas loucuras, com as minhas coisas. Sentir é assim, os meus sentimentos, o que é sensível pra mim é só meu, mas de ninguém. Outra coisa que a gente tem que entender: aquilo que funciona pra mim, o sapatinho que eu boto no meu pé, é meu sapatinho. Não pode ser comparado com o sapatinho de ninguém. Então, não existe uma coisa certa ou uma coisa errada quando estamos falando de individuação. Existe um indivíduo único, e quando eu falo único, meus amores, é autêntico. Então você já pode tatuar no seu braço esquerdo ou no direito, porque eu já mandei vocês tatuarem tanta coisa que não tem mais braço para você tatuar. Pode tatuar onde quer que você seja. Tudo que eu faço, tudo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo que eu quero, tudo que eu gosto, sempre é único. Sempre é diferente. Isso tem que estar aqui, amor, no brain, pra gente poder entender essa live de hoje. Então vamos começar. A partir do momento que cada um é um, o que Jung sacou? Ele percebeu que apesar de nós seres humanos sermos humanos, mas cada um uma raça diferente, é igual cachorro, sabe? Cachorro tem um monte de várias raças fofinhas, mas cocker é cocker, box é boxes, né? O border collie é border collie, cada um com a sua peculiaridade. Nós ainda somos seres gregários por natureza. O que é isso? Nós vivemos em comunidade. Nós temos que interagir, trocar uns com os outros. E aí a gente vai voltar lá na época primitiva, aonde éramos o quê? Pequenos índios, correndo, pelados, com as nossas vergonhas para fora, no meio do mato, lindo, leves e soltos, não tão lindos alguns, confessamos. Tem gente que não devia nem intercorrer com as suas verdades, nem com as suas mentiras. Mas, enfim, naquela época. E o que acontecia naquela época na tribo, pra gente poder conviver? A tribo era formada de duas coisas importantíssimas, meus amores. Um cacique. O que é um cacique? É um virginiano, é um capricorniano que vai fazer o quê? Vai botar aqui, ó, vai botar os olhos em todo mundo e vai dizer... Ele vai ser responsável, igual governanta da casa, para ver se está todo mundo alimentado, dormindo, todo mundo tem cobertor, todo mundo tem um pequeno cachorro, todo mundo está feliz, todo mundo, né? Enfim, ele vai cuidar de tudo.
E quem é o xamã? O xamã é a magia. O xamã é o centro que a gente tem que entender. O que é o xamã, meus amores? O xamã já é aquele cara que foi incumbido pela sociedade toda, pela tribo toda, de fazer o quê? O que é que este inferno faz? Ele é obrigado a olhar para o mundo, tudo que existe no mundo, e dizer como funciona. Ou seja, quem é ele, meus amores? Ele é quem vai dar lei, ele é o juiz, ele é o padre, ele é o Deus que encarnou na tribo. Ele é quem diz o que é a vida, como que faz, como que serve, qual a melhor maneira de lidar com as coisas, o que é o correto, o que não é correto. Ele é responsável pela ética, pela moral, pela lei de como vai funcionar quem? A tribo. Só que, meus amores, meus docinhos, meus demônios, ele faz isso baseado em quem? Em si próprio. Ele senta a pedra com as suas vergonhas e verdades e ali ele realiza o que tem que ser. Ou seja, o que é que esta porcaria acabou de fazer, esse desgraçado desse xamã? Criar a individuação. Porque ele olhou para si, para os seus sentimentos, ele olhou para tudo dentro de si e fez o quê? Como é que esta bagaça funciona? E criou a lei. Ele se individualizou. A partir do momento que ele se individualiza, investido de... Repetindo, que é outra tatuagem que você vai fazer naquele braço ou naquele pedaço do braço que ainda te resta, tá? Investido de quê? De autoridade moral. Traduzindo autoridade moral para quem não gosta de palavras difíceis, como é a minha pessoa. Palminhas, amor, ele é aceito, ele pode. Se amanhã ele quiser chegar na tribo e falar assim, gente, olha, eu descobri um negócio muito louco, não somos humanos, somos pombas, por favor, agora andaremos assim. Pronto, ninguém vai dizer pra ele que não é verdade. Todo mundo vai andar exatamente assim. Ele tem autoridade para fazer isso. Então, ele se individualiza e a lei dele vira a lei de todos. E aí começam os problemas na tribo. Por quê? Já comecei desde o começo aqui falando. O teres que serve em mim não serve em vocês. A maneira que eu uso para entender as coisas, para pensar dentro da minha cabeça Lucy Crazy, não é a mesma forma que cada um de vocês usa. Aquilo que me fere, que me é sensível, não é a mesma coisa que é para vocês. Então a gente vai começar a perceber que, e aí são os dois problemas que acontecem dentro de uma tribo. A massa, que não é o pajé e não é o xamã, começa a perder a alma ou a receber espírito no corpo, né? E falam que é do ancestral. O que é receber espírito no corpo? Todo mundo aqui já recebeu um. Todo mundo aqui, inclusive, pode ter sido há meia hora atrás. Estava lá você na sua normalidade, de repente você é acionado por um complexo, que é alguma coisa que não está individualizada em você e que você tem que ou castrar ou esconder. Você fica Lucy Crazy, louco, querendo dar na cara de 3 pessoas ou pedindo pra alguém dar na tua pra ver se você volta pro teu corpo, né? Pra ver se a alma sai da loucura. E você fica tomado por alguma coisa. Se você morasse na tribo desse xamã, meu amor, você estaria possuído por uma entidade. Aliás, tem muita gente que ainda mora na tribo do xamã, né? Dizendo de passagem aqui, né? E a outra doença que a gente vai ter é perder a alma. Quando a tua alma realmente sai do corpo. E quando ela sai do corpo, sobra o quê, minha gente? A carcassinha, só carcaça. Sabe aquela pessoa que morreu e alguém esqueceu de enterrá-la? Todo mundo tem um parente assim. Aquele que você tem que dar uma estapeada, tem que dar uma cutucada pra ver se tá vivo, porque daqui a pouco começa a feder. Então, é a mesma coisa que é vulgarmente chamado na nossa sociedade de depressão. Ou todas as doenças psiquiátricas que têm uma característica de introversão, né? Um autismo, por exemplo, uma esquizofrenia, uma depressão. E aquelas doenças, né, que onde a gente receberia o espírito são aquela galera mais louca, a galera da síndrome do pânico, aqui presente, a galera da ansiedade, presente, a galera da raiva, presente, a galera que... Porque são doenças da extroversão e da introversão. Então,
Aí o que o xamã fazia? Como ele era o individualizado e ele era a lei, ele fazia rapidamente um ritual, né? Catava umas arrudas, dava na tua cara com umas arrudas. Tinha certas pessoas que tinham que ser com um pedaço de árvore, né? Porque vai saber como é que era o grau do espírito. E por aí, e a pessoa entrava de novo, ela entrava na lei. Vou resumir para vocês, sem papas na língua, porque se dói em mim, dói aqui em todo mundo. O que é que o xamã fazia, meu anjo? Minha doçura. O xamã fazia você voltar para a manada, como um pequeno boizinho que não pensa, esquece do seu eu, fica subjugado a uma lei, com medo e não usa o brain, por isso não individualiza. Só que hoje não dá mais para isso. Por quê? Porque a gente consegue, quer dizer, para muita gente dá. 99% da população adora ser um boi. Mas não funciona. Então hoje, o que é que a gente precisa estar fazendo para trabalhar o nosso eu interior? Individuação. Resumindo, você tem que ser xamã da sua própria tribo. E aí é que os problemas começam a acontecer. Porque se você é xamã da sua tribo e o seu marido é xamã da tribo dele, e o teu filho da tribo dele, e a tua filha da tribo dela, e por aí vai, cada um é dono de uma tribo, nós temos que aprender agora a arte de relacionar. Ou melhor, a arte das relações internacionais, da diplomacia. E como é que isso funciona? Agora vem o segredo, a cereja do bolo. Agora essa live vai pro YouTube? Vai pro YouTube. Para os mais esfomeadinhos, para o povo que tá me pedindo aqui, arrumamos uma maneira de botar. Então, presta atenção que a gente vai aqui explicar a cereja do bolo. Como que vem o relacionamento? Como é que você vai se relacionar se você tem que ser o xamã da sua tribo? E o que é que a análise ajuda você a fazer? A terapia, o autoconhecimento, ajuda você a ser xamã da sua tribo, da sua, tá? Da sua, no caso, você com você mesmo. Não vai querer ser xamã da tribo do vizinho. Virar pro teu marido, pra tua filha e dizer como que tem que ser. Porque aí estamos com problemas de relacionamento. Porque aí vai dar merda e eu vou explicar pra vocês como é que é isso. Vamos lá, relacionamento, parte 1. Por que é que as pessoas têm problema de relacionamento? Porque quando você nasce, aquele pequeno pimpolho, aquele pequeno repolho verde, você que nasceu lindo, abriu o zoinho, parecia o que? Uma picanha, porque criança quando nasce, né gente, pra ser bonita tinha que maquiar, mas como não dá, então a gente diz que é bonito mesmo assim. Mas você não era no caso, nem eu, nem ninguém, mas a gente finge que a mãe gostava da gente. Então está lá você, pequeno repolho nasceu, andando, começando a falar, balbuciar o seu eu. Já dei essa live, já falei sobre isso. Senhores, a ferida psicológica. Como você não tá na tribo de ninguém e é uma tribo só, a primeira coisa que você vai sofrer é rejeição materna. E quando eu falo materna, é quem faz o papel da matriz, da pátria, da cultura, da educação, seja mãe, pai, avó, tio, cachorro, irmão, não importa. Você vai ser rejeitado, porque você é um ser único. É a história do patinho feio. Quem não entendeu a ferida psicológica, vá lá, faça aqui uma viagem, vá pra Disney. Ah, na Disney tem patinho. Patinho não foi da Disney? Não tem? Não, eu tinha um livro que eu acho que é... Não, gente, então você vai procurar patinho feio. Não precisa gastar o seu dinheiro lindo vindo aqui para os Estados Unidos. Você pode procurar daí mesmo. E é exatamente isso, porque o patinho feio, ele nasce cisne, mas é pato. Mas aí todo mundo fala que ele é feio. Então ele vai viver com galinha, depois com gato, depois com marreco, depois sozinho, depois com cisne. Então, a gente começa a perceber que nessa busca de quem se é, a gente é rejeitado, a gente é ferido. E aí o que acontece? O começo dos problemas de relacionamento. Você começa a fazer a sua persona, ou seja, você começa a esconder quem você é, começa a botar a lei do outro em cima de você, que vai gerar os complexos afetivos, as sombras, vai gerar a persona, vai gerar a armadura que você usa para ir pro mundo, que vai gerar tudo isso. Quando você começa a fazer esse processo, você faz ele por quê? Porque você é um pequeno repolho, uma pequena criança estranha, com medo de perder o quê? O amor de mamãe, o cuticute do papai. A gente tem medo de perder. É por isso que a gente cria a nossa persona. Só que, meus amores, quando a gente gosta realmente de alguém, essa pessoa pode esfaquear a gente, que a gente continua gostando daquele demônio, daquele satanás. Não é muito difícil de você lembrar. Todo mundo aqui
penso eu, já teve um relacionamento na vida aonde se perguntou: será que eu estava no meu corpo quando namorei esta pessoa? Este ser humano? Porque todo mundo tem um passado negro. E a gente percebe muitas vezes que apesar do relacionamento ter acabado, ter se afastado de alguma coisa, a gente continua a gostar daquele demônio. É igual a nossa mãe. Às vezes a nossa mãe arranca a cara da gente, arranca o zóio, a cabeça, fere com facadas. Aí a gente não olha pra ela e fala: mas é tão linda, né, mãe? A gente gosta, porque quando você gosta de alguém, meu amor, esfaqueou, não vai perder. Fica tranquilo. O máximo que vai acontecer é o relacionamento dar uma mudada, é o relacionamento dar uma afastada. A pessoa fica ferida e muda a constituição do casamento, do relacionamento. Mas o gostar fica aqui no inside. Ele pode estar tão inside, estar tão lá dentro que chega até quase não aparecer. Mas ele existe. E a gente sabe. Agora, aquelas pessoas que a gente não gosta, nunca gostou, que não fede nem cheira, que são bege pra gente, aí essas podem morrer, virar estrela, passar um caminhão por cima, pode acontecer uma tragédia, pode acontecer o que for. O máximo que você faz é: ai, que horror. Pronto, acabou. Por exemplo, aqui, Gugu, nosso querido Gugu, que participava de todos os domingos com a gente, morreu. Alguém aqui se matou? Alguém ficou triste? Alguém foi lá no enterro dele chorar o Gugu, no, né, o meu pintinho amarelinho? Não. Por quê? Porque nós não temos esse gostar real. Agora, quando você tem o gostar real, pode ter sido o demônio da tua vida. Você ainda gosta dele. Então, a gente tem que aprender a perder o medo de perder. É a primeira coisa para se relacionar bem. E a segunda é comunicar-se. Sim, meus amores. E a comunicação não precisa ser na fala, pode ser na atitude. Para você poder ser o xamã da sua tribo e fazer relacionamento, se relacionar com quem quer que seja, você tem que entender que da mesma maneira que os países fazem isso, então, por exemplo, estou aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos quer fazer um acordo econômico com a Índia. O que é que o que os Estados Unidos vai fazer? Ah, eu quero comprar tecido da Índia. E a Índia quer que eu compre o tecido dela. Então vamos vender. Aí a Índia vira e fala assim: olha, eu quero vender esse tecido por X dólares. Aí os Estados Unidos vai olhar para o seu país, para a sua economia, para os seus recursos vitais. Eu já falei aqui para vocês sobre numa live de valorização, eu falei sobre recursos vitais, que é o que eu preciso para viver fisicamente. E isso é que as pessoas têm muita dificuldade de saber, porque tem gente que acha que precisa de helicóptero, casa, dinheiro na conta. Ela nem precisa, amiga, ela precisa de um dinheiro para estar feliz. Só que ela não sabe o quanto, porque quando você não tem autoconhecimento, você não sabe qual é o seu goal, você não sabe o quanto você precisa. Então a gente perde valor ao se comparar com outro. E aí fica essa Black Friday ensandecida, aí fica essa coisa, né, mal relacionada com tudo e com todos, porque a gente fica se comparando. E isso é que as pessoas têm dificuldade de saber. Às vezes você precisa de uma casa, como? Bonita, mas pode ser aonde? Na Penha, né? Tem gente que já não pode morar na Penha, pode morar numa casa, que seja um ovo. Aonde? Lugar bonito, porque eu tenho questão com estética. Você tem que se respeitar, só que tem que saber dar valor às coisas. Dar valor ao que tem valor e o que é necessário pra gente. Físico, emocional, eu preciso ser nutrida emocionalmente. Eu preciso de pessoas que me ouçam, que me respeitem, que não me julguem. Mas é difícil, todo mundo vai julgar. Falar uma opinião é bem diferente de julgar. E é o que a gente vai aprender aqui mais lá na frente. Enfim, eu preciso também de valorização, né? Psíquica, física. Eu preciso saber o que eu preciso para poder nutrir minha mente, para poder ter conhecimento, para poder caminhar, para poder evoluir. Eu tenho que saber. Então a gente tem que ter valorização espiritual, que é valorizar a nossa maneira única para tudo isso. Não tem nada a ver com buscar uma religião, acreditar em tocar um tambor, receber o espírito, a psicografia do seu avô estranho, nada disso. Tem a ver com você dar um sentido à tua existência. E esse sentido, além de funcionar para você entender que ele é único. Isso é espiritualidade. Então, você tem que cuidar da valorização. Vamos voltar para o exemplo. Estados Unidos fazendo um acordo com a Índia. Aí a Índia dá o preço, os Estados Unidos vai lá. Gente, tá muito caro aqui esse paninho da Shiva. Não vamos dar esse... Não. Aí ele vai lá e vai dizer: olha, querido, a gente gostaria de pagar 3 dólares.
Aí a Índia vai dizer, mas se pagar $3, aqui quem vai morrer de fome é a minha Índia? E aí começa um relacionamento. Só que você só vai fazer isso se você não tiver medo de perder. Porque se você tiver medo de perder, você vai fazer duas coisas. Ou você vai abrir mão do seu, não vai nem saber o que você precisa pra porra nenhuma e vai aceitar. Aí você vê aqueles relacionamentos de dependência, de codependência, aqueles relacionamentos onde uma pessoa perdeu a vontade, também perdeu a vida, perdeu tudo, ela não se expõe, ela não fala, ela fica com medo. E esse relacionamento está fadado ao quê, meu amor? Alternativa A, a felicidade suprema. Alternativa B, ao inferno de Dante. Ao inferno de Dante com todos os andares. É uma bosta. Ou a pessoa vai ser aquela que vai mandar, que vai só querer o dela. Ela vai se relacionar com quem? No caso, com si própria. Nem ela, acho que nem mesmo ela com si própria se relaciona, porque ela mesmo vai se achar uma chata. Então, assim, não dá pra ser o que você quer. O que você quer só dá pra ser se você estiver sozinho no mundo. Aí tudo bem, e se só depender de você. Quando vem o outro, eu tenho que ter uma terceira saída, a não ser que aquilo que o outro me ofereça me funcione um pouco. Então, a gente vai pensar da seguinte maneira, que todas as nossas leis, os nossos gostos, as nossas vontades, os nossos valores, o que funciona pra gente, tem que ter um grau de flexibilidade. Perceba, meu amor, um grau de flexibilidade. Não tem que ser uma pessoa do Circo de Soleil, que entra dentro de uma caixa desse tamanho, tendo 1,90 m. Não, tem que ter um grau de flexibilidade para você poder negociar. Só que para você poder negociar, você tem que saber o que é de valor para você e saber como colocar isso. Então o problema das pessoas é que como elas têm medo de relacionamento, na hora em que elas têm que falar, ou elas não usam o cérebro, ou elas não usam as emoções. Então elas vão engolindo, e quando fala, ao invés de falar, eu não me senti valorizada, eu me senti magoado, eu não gostei do que aconteceu, elas dizem, você é isso, você não pensa em mim, você é um egoísta. E na hora em que a coisa começa com acusação, todo mundo vai se defender. E aí é o que os relacionamentos começam a mudar a configuração. Por que eles mudam a configuração? Porque ninguém quer ser acusado. E porque, de fato, você acha que você pensa. Só que se alguma coisa é sensível para o outro ou faz sentido para o outro, aquela pessoa tem que ter coragem de falar. Senão, não tem relacionamento. E outra coisa que a gente tem que fazer também, ter coragem de analisar, de dar o foco para o que é isso. É o que eu costumo falar, gente. Corpo e mente. As pessoas invertem, elas acham que você tem que dominar o corpo, dominar instinto, dominar, sei lá o que cacete que você quer dominar. Você não tem que dominar, você tem que servir. É uma postura de humildade, porque o seu self se conecta com o teu corpo, com os teus sentimentos, não com a tua cabeça, porque ele não é idiota, ele não matou o pai dele a socos, não é isso, amiga? Não matou o pai dele a socos, portanto, ele não vai mandar uma ideia na tua cabeça, porque ele não é imbecil. Porque quando você manda uma ideia para uma cabeça que tem umas ideias de jirico, ela vai olhar a ideia boa e vai falar assim, Deus me livre, credo. Seu self fala com você pelo que é feminino, pelo que é não pensado, instinto, corpo, sensação. E aí você vai usar a cabeça para guiar aquilo, para defender os seus valores, para defender o seu país, sem fazer guerra, sem ir lá e fuzilar o outro. Os Estados Unidos não pode chegar para a Índia e falar assim, ah não, você quer que se venda esse paninho de estiva aqui por $15 porque você não tá matando a vaca, tá com dozinha da vaca que vai comer. Ah, você é tudo retardado, que fica lavando um pinto gigante falando que é Shiva, que não sei o que. Isso é um pinto gigante de madeira, meu filho, tá louco? Não, senhor, isso aqui é o símbolo do falo, do Deus da destruição. Não, isto é um pinto de concreto. Não, ele não faz isso, ele não enfia o dedo no outro país. Ele não faz isso, ele faz o quê? Negociação. Eu preciso respeitar o outro, mas eu preciso me respeitar. Então a arte de relacionamento só vai funcionar quando a gente perder o medo de perder e quando a gente passar a se ouvir. Se ouviu, refletiu, filosofou, achou pra você como é que aquilo funciona, aquilo que você acha, ai Cristiane, mas todo mundo acha que a Terra é redonda, eu acho que a Terra é plana. Pode achar. Pode. Ah, mas Cristiane, mas todo mundo nada, se não é todo mundo? Lembra do que a mãe falava pra gente? Se todo mundo pular da ponte, vai pular da ponte também? Mesma coisa, você não é todo mundo. Você pode achar,
Só que você vai ter que virar para outra pessoa e falar, olha, eu não me sinto muito bem com você falando que a Terra é redonda, eu aceito, eu entendo, mas eu não me sinto bem, eu me sinto desvalorizada quando você ri da minha Terra ser plana. Ah, não, tudo bem, então não tem problema. Quando você coloca o seu eu pra fora, o seu valor pra fora, o seu sentimento pra fora e para de falar no tu e passa o discurso pro eu, como eu me sinto, o que eu acho, o que é bom pra mim, o que funciona pra mim, a primeira reação do outro é desculpa. Ele se aproxima e não se afasta. E a mesma coisa, você faz exatamente isso, você vai. Você fala, oh, desculpa, nossa, não foi a minha intenção. E aí o relacionamento ganha uma intimidade maior, um respeito maior, porque há exposição. Existe um livro de uma entidade, eu esqueci o nome dela, que ela chama isso de você poder ser vulnerável. Pega esta palavra vulnerável e arranca do seu dicionário, porque ninguém é vulnerável, você é humano. Você é humano e único. A palavra vulnerabilidade, ela dá uma conotação de você ser uma pessoa frágil. Você não é frágil, você é humano. E os humanos têm que entender que são sensíveis. Sensíveis de que forma? Sentem coisas, pensam coisas. Isso não é você ser vulnerável, isso é você ser corajoso. Porque você vira pro mundo que te pergunta qual é a tua tribo e diz, minha tribo é essa. E se permite se relacionar com autorrespeito e respeito ao semelhante. Por essa razão, o discurso tem que ser no eu. Só que pro discurso tem que ser no eu. Tem que acabar o medo de perder, que eu falei aqui pra vocês no começo. E tem que se focar no eu. Tem que pensar. Tem muita gente, vou dar um exemplo meu pessoal, tá, gente? Eu aprendi, quando eu era muito pequena, a não me focar no eu. Não, eu não podia aparecer nunca. Então, até eu entender porque que eu tô puta com alguma coisa, ou porque eu tô irritada, ou porque eu tô ansiosa, eu preciso focar. Eu preciso falar, não, Cristiane, não seja Lucy Crazy, não mate uma entidade, pensa. Porque se eu não pensar, eu vou lá e esgano a cara da pessoa. E se a pessoa me perguntar o porquê, eu nem sei dizer direito. E aí eu começo a surtar e você fica agressiva. Isso é natural? É, pra quem tem dificuldade, foca no meu caso. Não é o caso da minha amiga, que pediu pra não ser filmada. Mas eu vou filmar rapidamente. Pronto, ela está muito envergonhada. Mas enfim. Que ódio. Não precisa ficar com ódio, amiga. Todo mundo já te ama aqui. Inclusive quando você faz o nosso fundo com ecos. Com ecos. Gente, amo demais. Mas enfim, mas é o fato. Então assim, e isso é arte. E isso é a gente aprender. Isso é inteligência, né? Mas para isso a gente tem que poder existir. Se sentir. Falar, poder dizer pro mundo, olha, dá licença, Senhor, eu não concordo. Dá licença, Senhor, pra mim não funciona assim. Dá licença, Senhor, eu não acho. Pode achar o que você quiser, porque no final da vida, meus anjos, meus amores, meus beijinhos, meus docinhos de cocos, meu pudim, meu unicórnio florido, o que vai acontecer? Quando você morrer, mesmo achando que a Terra é plana, se você estiver em paz com você mesmo, meu amor, você deve ir pro nosso lado da Terra plana. Tá ótimo. Sua consciência está limpa. Você está pleno, você se respeitou. E isso é tudo. Então, gente, essa é a arte de relacionamento. É o eu. É o eu poder falar, hey, tudo bom, querido? Funciona assim. E você não acusar o outro, porque o outro é um outro país. Pensa nisso. E não tenha medo de perder, porque eu já falei aqui pra vocês. Quando a gente gosta de alguém, gosta de verdade, né? Porque a gente tem dificuldade também de saber se a gente gosta de alguém ou se a gente é obrigado a manter, porque a gente aprendeu a ter medo de perder lá na infância. Então se acaba mantendo umas entidades na tua vida que, depois você quer se estapear, porque você sofre e não sei o quê. E aí tem gente que ainda tem que ser falso, né? Tem gente que fala assim, mas eu tenho que ser falso, né? Mas eu tenho que agradar, né? Mas é importante pra mim, né? Não é, meus amores. Ninguém é a última Coca-Cola do deserto, ninguém é o último biscoito do pacote. Tá? Não, existem as pessoas, você pode ser você, porque quanto mais você for, até aquela pessoa que você não tem afinidade, que você não quer como amigo, você quer como conhecido, até aquela pessoa vai gostar mais de você. Por quê? Porque você é autêntico, porque você é sincero, porque você dá os limites, porque você é educado e porque você respeita. Isso muda tudo. Agora, esse é o foco, gente. Então, a gente vai começar a fazer esse processo de se relacionar bem quando a gente puder ser o xamã da nossa própria tribo e não tiver que fazer guerra com nenhuma outra tribo, mas acordos. E aí quando uma tribo estiver muito fixa
numa ideia e você não puder, a sua flexibilidade já ter ido quase até aquele ponto que está estourando a tanga, sabe? Que está arrebentando aqui os elásticos. É hora que você diz para aquela pessoa, eu respeito, mas não funciona pra mim. E aí você tira ela de um pacotinho onde ela entrou, se ela entrou na amizade, relacionamento afetivo, se ela entrou, e você bota ela num outro pacotinho. E isso você faz sem sentir dor. Você faz sem ficar mal, porque você entende que você nunca perde, você só ganha quando você é você, quando você é sincero, quando você se permite se mostrar. Então é sair da ostra e ir para... Isso é amor, gente. Amor não tem nada a ver com gostar. Amor é compreensão e respeito. Gostar é outra coisa. Então por isso que a gente pode gostar e não gostar de pessoas. Mas o que eu não posso fazer é julgar. É ir lá e enfiar o dedo na tribo do outro e falar, não é assim não. Não. Se você quer que seja assim, seja. Mas eu me sinto assim quando você é assim. Tem negociação? Podemos chegar numa terceira opinião? Podemos. Pronto, acabou o teu problema. Então, esse o nosso pensamento.